Quando você falou, Sandra, eu acho que você fez uma colocação muito importante, que é o RH. O que acontece? Essa área de mineração, construção pesada, tem engenheiro pra caramba. E, gente, muitos engenheiros, eles minimizam o trabalho dos demais, eles minimizam a importância do trabalho dos demais, isso é fato. Porque é aquele negócio, não, aqui é técnico, né? Mas, e eu acho que sim, a gente tem que trazer as boas práticas dos outros mercados para dentro do técnico também. A gente teve uma consulta recentemente, a gente faz consultoria, de um cliente que falou assim, olha, eu quero fazer um plano de carreira para os meus operadores com uso de tecnologia, né? Que bacana. Aí, beleza, a gente fez uma proposta e aí a gente colocou profissionais de RH, né? E aí causa até uma certa estranheza. Você, mas isso aqui, tô falando de tecnologia, tô falando de máquina, tô falando de RH. Falei, meu amigo, mas a gente tá falando de pessoas, né? Então, pessoas, o RH tem que estar envolvido. Porque o RH tem que entender o seguinte, esse operador, esse profissional, ele tem habilidade para tecnologia? Vale a pena desenvolver esse cara para ser um multiplicador daqui a X anos? Né? Porque quando a gente vai em campo, a gente vê um monte de pedra bruta. Sim. A gente vê aquele cara que ele é super inteligente, que ele gosta de tecnologia, ele só não teve oportunidade de ser desenvolvido. É o talento, o diamante bruto para lapidar. Ele é o talento, é o diamante bruto, né? A gente precisa de lapidar. Então, para isso, gente, a gente não tem que ser pretensioso ao ponto de achar que a gente sabe tudo, né? Um RH vai fazer um trabalho muito melhor do que nós, engenheiros, para avaliar as competências dos profissionais, né? Avaliar se aquele profissional ele pode ser desenvolvido. Sabe por quê? Porque quando você pega um cara que não tem aptidão para tecnologia, enfia a goela abaixo, que ele tem que aprender a tecnologia, cara, esse cara desmotiva, esse cara sai, esse cara vira um problema para a empresa, e às vezes o cara, ele é excelente no que ele faz, tem que ter espaço para essas pessoas coexistirem, né? Então, você pegar assim, o Brasil, olha só, eu tenho até um número aqui, que eu não sei onde está nas minhas anotações, mas eu tenho esse número mais ou menos de cabeça. A Sobratema, que é uma associação de equipamentos pesados do Brasil, ela lança todos os anos o estudo de mercado. E em 2024 ela lançou um estudo de mercado com a previsão para 2025 que seriam vendidos aproximadamente 15 mil máquinas de linha amarela entre motoriniveladora, trator de esteira, escavadeira, rolo compactador. Se juntar todos os fornecedores de automação de máquinas móveis que tem aqui no Brasil hoje, a gente não fez junto nem 1% dessa quantidade de máquina. Então, gente, tem espaço para operador que não trabalha com tecnologia e tem espaço para operador que trabalha com tecnologia. Esse a gente precisa de melhorar. A gente precisa de aumentar a população de operadores que trabalham com tecnologia. Só assim as tecnologias vão ser realmente implantadas no Brasil. E o RH realmente tem uma participação muito importante nisso, porque ela vai estudar um perfil comportamental, ela vai ver para aquilo que o cara faz melhor, como que ele se adapta melhor àquela questão. O RH vai falar como que esse operador tem que ser contratado a partir de agora. Exatamente. Beleza, eu preciso do quê? Eu tenho uma obra onde eu vou ter basicamente carregamento. Não preciso ter nenhum tipo de controle. Beleza, é o operador que a gente já conhece, é o cara bom de máquina, o cara que conhece da máquina, né, que sabe operar bem a máquina. Agora fala assim, não, agora eu tenho um carregamento que eu não posso errar no peso do caminhão. Beleza, vamos entrar com a balança embarcada na carregadeira. Mas quem que vai operar? Porque o operador tem que aprender. Aquilo ali tem que ser a extensão dele, assim como a máquina é a extensão dele. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente promove essa mudança? Treinamento. Só que o treinamento, eu acho que as empresas, elas precisam de se conscientizar, e não só a construção pesada em geral, mas as mineradoras também, precisa conscientizar que tudo que é disruptivo, disrupção é aquilo que é novo, cara, é aquilo que ninguém nunca fez. E aí você fala assim, não, mas isso aqui já existe há muito tempo. Existe há muito tempo, mas na sua operação existe desde quando? Nunca existiu? Então é novo. O treinamento não é uma semana, cara. O cliente vai lá na MOBA, não, eu quero só uma semana de treinamento. A gente sabe que não é o suficiente. Treinamento é contrato, é 2 anos de acompanhamento. Sabe por quê? Eu falei isso recentemente com um cliente. Ele falou assim, não, eu quero um simulador, você vem aqui me dar um treinamento no simulador e tá tudo certo. Eu falei assim, olha, vou falar uma coisa pra você, sabe qual que é o maior erro do gestor? É achar que a equipe operacional dele vai aprender com a mesma desenvoltura que ele próprio. Entendeu? Achando que é um videogame. Né? Achando que é um videogame, né? Não é assim, cara. Então, assim, a gente vai explicar em doses, em pílulas, um pouquinho a cada dia. Explica, deixa o cara praticar.
né? Deixa o cara criar lá as conexões neurais dentro da cabeça dele, deixa ele repetir aquilo que ele aprendeu, dá tempo para ele absorver o conteúdo. É o de para, né, Patrícia? Exato. É como ele fazia e como ele vai fazer. Vai lá de novo, mais uma pílula. Repete inúmeras vezes para ele ir aos poucos criando essa conexão, porque esse é o processo de aprendizado, né? Tem gente que vai aprender mais rápido, tem gente que vai aprender mais devagar. Eu vou falar para vocês, eu não sei nadar, sei andar de bicicleta. Eu vou ter que repetir durante 300 anos seguidos para eu conseguir desenvolver essa habilidade. Tem gente que tem mais dificuldade. E se você for no chat GPT, ele vai falar com você para você botar um pé no pedal, pedalar, fique em equilíbrio. Mas como é que você fica em equilíbrio? Como é que você fica em equilíbrio, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam, as organizações, os gestores precisam de entender que a comunicação ela vai ser efetiva se quem está falou uma coisa que o outro lado realmente entendeu o que quis dizer. E quando a gente fala de treinamento de equipes operacionais em geral, e ainda tem um outro fator. Você vai conversar com o encarregado. O encarregado é super inteligente. Só que é o seguinte, cara, ele tem 300 leões para matar por dia. Você tá explicando pro cara aqui, ele não consegue concentrar porque ele tá preocupado, porque choveu, porque não sei o quê. Então, não adianta eu ir lá uma semana, que é justamente naquela semana que o cara tá fudido, achando que ele vai absorver. É prioridade, né? Aí é onde entra, né? Trazendo para a engenharia o que é a comunicação, eliminar ruído. Você tem o receptor, você tem um transmissor e no meio você tem o ruído. O treinamento que a Patrícia está trazendo com muita propriedade vai fazer o quê? Ele vai para um ambiente onde vou eliminar o ruído para ele desenvolver e aprender o que ele tem que fazer. Só que esse ruído, eu falo assim, gente, o avião tá voando. O cara tem que aprender enquanto o avião tá voando. Então, a gente vai lá, ensina uma coisa. Deixa ele praticar, deixa ele absorver, deixa ele criticar. Às vezes o cara tem vergonha de perguntar, mas se você tá ali do lado dele acompanhando ele, uma hora ele vai te perguntar, ele vai criar coragem, vai perguntar, né? Eu acho assim, é natural do ser humano. A gente precisa dar o tempo pro cara para ele aprender, né? E isso é feito ao longo do tempo. Então, às vezes, quando a gente chega com um contrato de serviço pro cliente, o cliente acha que a gente tá querendo tirar vantagem. Na verdade, é muito pelo contrário. A gente quer que ele extraia o máximo do benefício da tecnologia, né? E eu te falo, assim, que hoje no Brasil, os primeiros controles de máquina começaram no Brasil em 2010. Eu te falo que hoje pouquíssimas empresas utilizam isso na forma, extrai todos os benefícios, né? Da forma que a tecnologia foi desenvolvida para isso. Quando a gente faz um comparativo com outros segmentos, a gente tem equipamento, por exemplo, pavimentação. Pavimentação, o equipamento que a gente tem são 4 botões para operar. Cara, é super simples de implantar. O operador, ele tem que apertar 2 botões. O cara entende para que serve aquilo, mas a interface é simples e é uma atividade simples. Agora, quando a gente fala de uma atividade mais complexa, né, um nivelamento, uma escavação, né, e hoje a gente está na era dos equipamentos que geram, essas tecnologias que geram dados. Cara, vai gerando uma infinidade de dados e o cliente, nossa, muito legal. O gestor, né, super legal, vou querer isso. Aí você fala, quantas pessoas você vai contratar para rodar com isso? Nenhuma. Aí você tem uma infinidade de dados sendo geradas não tá fazendo nada e ninguém tem tempo para olhar. Aí o cara fala assim, não, o dia que eu tiver tempo eu vou olhar. Esse dia não vai chegar, nos próximos 50 anos, porque o cara, ele tá preso na rotina de trabalho dele, né? Então, é esse conceito que a tecnologia, ela não é solitária. A tecnologia, ela vem para agregar desde que ela seja implantada na cultura organizacional da empresa. Se não tiver um projeto para implantação na cultura organizacional, não vai, cara. No final do dia, a gente está formando pessoas, né? E dando uma grande ferramenta para essas pessoas. Então, se você não investe na formação da pessoa, nenhuma tecnologia vai substituir isso e vai dar o resultado que você espera. Você não está lá na máquina fazendo. E assim, eu acho que a gente, muitas vezes, as pessoas são bem intencionadas, muitas vezes a gente vai num cliente ou numa obra que o cara é inteligente, o gestor é inteligente, a equipe de gestão da obra é inteligente, quer fazer o negócio rodar, só que ele precisa de um aliado, entende? Eu recentemente estive avaliando um potencial consultor para prestar um serviço pra gente, o cara falou assim, olha, eu vou fazer um diagnóstico. E eu fiquei esperando ele. Diagnóstico e depois. Não, vou te entregar um diagnóstico. Cara, eu vou fazer o que com esse diagnóstico? Não vou fazer nada. Meu filho, eu não tenho tempo nem de respirar. Eu quero que você me entregue a solução. Eu quero que você faça o diagnóstico e depois. Então, essa é a questão. É isso que a gente oferece para o mercado, né? Eu vou fazer o diagnóstico. Eu tenho que fazer o diagnóstico. Eu tenho que entender onde eu estou entrando.
tem que entender o buraco. Isso. Você entendeu isso? E depois eu vou fazer um plano, né? Mas, cara, não vou te deixar sozinho, não. É a continuidade. É a continuidade. Olha, a gente tem uma lição aprendida da mineração que eu acho muito legal, né? Que é o CAPEX e o OPEX. Uhum. Cara, todo CAPEX vai ter algum OPEX. Então, assim, se meu amigo, você investiu em tecnologia, já planeja o serviço para essa tecnologia, porque você tem que ter, senão não vai rodar. É uma coisa nova, ele é um alienígena dentro da sua operação. O que o cara vai fazer? Vai simplesmente deixar para lá. Eu tenho um caso de um cliente que eu visitei, e esse é super legal, cara. Eu passei na obra desse cliente, ele tinha um equipamento de escavadeira nosso e tinha alguns equipamentos de motoniveladora do meu concorrente. Aí eu passei na obra, vi o equipamento do concorrente, cheguei para ele e falei assim, cara, eu fico tão chateada quando eu vejo, porque assim, gente, quando a gente fala de equipamento embarcado, o equipamento do meu concorrente é bom, equipamento, se tá instalado na máquina, é bom. Porque senão não resiste, não dura, não aguenta. Máquina pesada é situação de guerra, cara. Então todas as tecnologias são boas, né? Eu cheguei pra ele e falei assim, cara, me dói ver um equipamento tão bacana instalado na sua motoniveladora e você não está usando. Ele falou assim, não, eu tô usando sim, todos os dias. Eu falei, não tá, cara, sabe por quê? Porque esse equipamento tem 2 mastros. Em cima desses mastros vão 2 GPS. E esses GPS, eles funcionam, são alimentados com um cabo. Eu cheguei lá, eu vi várias máquinas só com mastro montado. Não tinha o GPS e não tinha o cabo. Então é 100% de certeza que não está funcionando. Se tivesse a antena e o cabo, eu teria 50% de certeza que estaria funcionando. Por quê? Porque o cara pode estar com o display desligado. Agora, sem cabo e sem GPS é 100% de certeza. Então, esse investimento não valeu a pena. Por quê? Porque as pessoas não estão usando. Né? Então, era melhor você ter comprado outra máquina. Aí as pessoas querem me matar quando eu falo isso, né? Porque eu vendo a tecnologia, eu tô falando que é melhor comprar máquina. Sim, se você não for criar uma estrutura, investir em treinamento, formação de pessoas, para fazer aquilo ser absorvido pela sua operação, cara, esquece, não vai funcionar. A tecnologia não anda sozinha. Né? Todo mundo tem essa ilusão. Eu vou investir numa tecnologia, ela vai chegar. E isso, assim, até para IA, né? Eu vou investir numa tecnologia de IA, eu vou tirar todo mundo do escritório, vou demitir. Cara, isso é utopia. Isso não existe isso. Então, a tecnologia não é solitária, precisa de pessoas. As pessoas precisam ser convencidas, depois elas precisam ser treinadas e elas precisam ser acompanhadas. Então, se a empresa ela tem budget só para investir na tecnologia, não tem budget de serviço, é melhor não investir. Porque aquilo ali vai cair no desuso. Vai criar um gargalo e vai dar problema. Aí sabe o que vai acontecer? Aí o cliente vai ser consultado pelo amigo dele que tem outra operação. E aí, funciona ou não funciona? Cara, não é que a tecnologia não funciona. É a cabeça dele, o mindset dele é que tá errado. Né? Ele tem que entender que aquilo é novo. E o novo precisa ser formado. Exatamente. Inclusive, tem situações de desautomação, né? O cara tira a tecnologia. Ele compra a máquina. Já passei por isso. Ele compra a máquina e ele quer a máquina mais simples, porque o operador dele não vai aprender. Na cabeça dele, o operador dele não vai aprender a mexer com aquela funcionalidade, por exemplo, de posicionamento automático. Então, eu não vou usar, tira. Olha, e eu vou falar uma coisa para você. Depois do WhatsApp, que convenceu a minha mãe a usar tecnologia, tudo é possível nesse mundo. Minha avó com 96 anos usava. Meu pai tá usando. Você entendeu? Cara, depois do WhatsApp, cara, você falou assim, cara, nós somos tudo incompetentes se a gente não conseguir formar esse povo. É verdade. Porque depois do WhatsApp, o WhatsApp caiu por terra, mostrou pra todo mundo que é possível, cara. Se você facilitar, se você tiver multiplicadores, quem que são os multiplicadores do WhatsApp? Eu chegar pra minha mãe, mãe, e aí, vamos usar o WhatsApp? Não quero. Quem foi o multiplicador do WhatsApp pra minha mãe? Quem ensinou ela a usar o WhatsApp? É a amiga dela. O dia que a amiga dela foi convencida por alguém e instalou o WhatsApp, ela ensinou pra minha mãe. Então, o importante da tecnologia é ter multiplicador. As empresas têm que ter multiplicador. Agora, como é que você faz o multiplicador se você não tem o mindset de que você precisa de formar pessoas, você precisa de serviço, você precisa de consultoria, você precisa de acompanhamento? Não é só tecnologia. E que aquela tecnologia não é um competidor do cara, ela é uma ferramenta do cara. Aliado, né? Eu recentemente, só pra gente concluir o tema, eu conversei com um cliente, falei assim, e aí, você tá usando? Não, nós usamos super bem a tecnologia. Você é mesmo? Não. Eu falei assim, e quantas das suas obras possui essa tecnologia? Ah, não, eu tenho hoje só 2 obras porque essa tecnologia é complexa, não é todo mundo que sabe usar e tal. E por que não em todas? Ah, não, porque a gente ainda
não tem gente para ensinar. Então, aí eu falei assim, olha só a contradição. Você falou que roda super bem, mas você roda com poucas obras e não tem multiplicador. Então você não roda super bem. O que você fez no dia de ontem? Quanto que você avançou na sua obra no dia de ontem? Eu não sei, porque o pessoal ainda não mediu, mas sua máquina está gravando esses dados. Você não está analisando? Tá vendo como é que você não usa? Tá vendo como você ainda tá bem no início da utilização? Então, hoje o objetivo nosso é fazer ser usado. A partir do momento que a gente conseguiu fazer ser usado, que as equipes absorveram, aí a gente vai falar assim, agora vamos olhar para os dados. O que esses números estão dizendo para a gente? Só que não tem como atropelar as etapas. A gente precisa do operador convencido, usando a tecnologia bem, para que os dados sejam confiáveis, para que a gente possa avançar para o próximo patamar e olhar para os dados. Falar assim, cara, choveu pra caramba esse ano. Quantos meses de atraso eu tenho na minha obra?